Tem um estudo interessante aqui de pesquisadores brasileiros da Universidade Federal do Rio de Janeiro que concluiu que o soro obtido de cavalos pode produzir anticorpos dezenas de vezes mais potentes contra a Covid-19 do que os encontrados em humanos, né? A próxima fase, se aprovada, será de testes em pessoas infectadas. A senhora percebe que eu estou lendo, porque foi o Garrafa que me passou isso aqui. A OMS já sabe desse estudo ou não? Não, sim, sim. Porque já tem, você sabe que na área de tratamento, dos tratamentos que tem sido discutidos nas pesquisas e tudo mais, é tratamento com soro de pessoas que convalesceram que sararam do coronavírus, né, Plasma que sanguíneo. tiveram infecção. Do plasma, né? Então, o plasma de convalescentes, né? Então, o mesmo princípio poderia ser aplicado por os cavalos, então isso vai ter que estudar mais. No caso do plasma de convalescente, ainda não está comprovadamente, assim, 100% seguro que é bom, né? Mas tem algumas indicações que pode funcionar. O problema na questão do plasma da pessoa que sarou é que é muito difícil de aumentar, de fazer em grandes quantidades, né? Porque isso vai depender de alguém doar sangue, de separar o plasma, e daí da bolsa de plasma ser dividida e transferida. Se houver a possibilidade, e ainda não é comprovado, de que possa ter um soro produzido de uma outra origem, como está falando no Brasil do cavalo, seria uma ótima notícia. Mas ainda falta terminar os estudos para ter certeza que isso vai funcionar, né? É ótimo saber disso, porque vendem a notícia de que o plasma sanguíneo é 100% e não é, pelo que eu estou sabendo pelas pesquisas, ainda não é. O plasma de pessoas curadas, muita gente está vendendo a informação que seria a salvação da pátria e ainda não está totalmente aprovado, não é 100% confirmado. Como quase nada nessa doença. Por isso que a última pergunta que eu vou fazer tem uma importância fundamental. Essa última pergunta é fundamental porque a Europa já viveu a fase que nós estamos vivendo, né? A Europa já passou por essa fase. E aí, os países, quando perceberam o descenso de pessoas mortas, de pessoas contaminadas, o número de leitos necessários para que as pessoas fossem tratadas, porque você tem que tratar o sistema de saúde também para que não haja superlotação, passaram por tudo isso. E aí reabriram. Estão reaparecendo novos casos. Como é que a OMS está observando esses novos casos? Seria tratado como uma segunda onda ou como uma primeira onda que ainda não havia terminado e abriram cedo demais, não é? E isso é importante a gente saber, porque a gente pode passar por isso ou já está passando por isso. Então é importante a gente saber qual é a opinião da OMS, da Organização Mundial de Saúde, em relação a esse reaparecimento de casos que não seriam comuns nesse espaço de tempo para qualquer tipo de vírus que a gente conhece, por isso que a gente conhece pouco desse vírus, e no verão europeu que a tendência seria que não reaparecesse uma segunda onda, demoraria um pouco mais a segunda onda da doença. Veja, eu diria que não é tão importante dizer se é uma primeira ou segunda onda, porque parte das preocupações que surgem com a segunda onda foi, por exemplo, da gripe espanhola, né, que veio um ano depois e a segunda onda foi muito pior do que a primeira. Teve 3 ondas, né? Mas, Teve 3. Pois é. Mas nesse momento, nós estamos vivendo aqui e agora, né? E aqui e agora, o que está se observando é que países Olha o livro que... aqui, ó. Eu comprei um pouco antes. Não, mas eu comprei um tem que pouco aprender com a antes. história. Não, mas eu comprei um pouco antes dessa pandemia. Eu acho que foi meio premonitório, porque quando eu viajo de Olha avião, aí, eu tenho medo de avião, não é por causa de coronavírus, não. Eu viajo desde 15 anos de avião, porque eu trabalhava com rádio e televisão, mas eu tenho medo de avião. O avião eu acho legal, mas eu tenho aquela máxima do Tom Jobim, né? O avião tem o defeito lá em cima e a oficina aqui embaixo. Então eu costumo ler um livro, mesmo que eu entenda pouco, eu vou e compro um livro. Eu comprei esse livro pouco antes dessa pandemia e fui até a metade dele e infelizmente não terminei, porque eu estou lendo isso ao vivo todo dia. Então eu resolvi deixar
o livro pela metade. Eu não quero ver até o fim, mas foram Mas 40 milhões de pessoas. De ler. Mas foram 40 milhões de pessoas que morreram num mundo que tinha 2 bilhões de habitantes, o que é diferente de hoje. Pois não, Mariana. É diferente também porque a gripe espanhola, que na verdade você sabe que o vírus veio dos Estados Unidos, né? Não era espanhol, você já deve ter lido isso. Mas a gripe, chamada gripe espanhola, ela pegou o mundo no pós-guerra, né? Então pegou um mundo extremamente fragilizado e sem a tecnologia que hoje a gente tem disponível, né? Então acho que é um contexto bastante diferente. Mas tem um detalhe também, havia menos circulação de pessoas, porque não tinha avião, não havia avião, tinha menos circulação de pessoas, tinha menos pessoas do mundo, e a única coisa que transmite esse vírus somos nós. É por isso que a circulação é muito importante. Então havia menos pessoas e menos circulação de pessoas. Então a encrenca pode ser muito maior do que foi a gripe espanhola se a gente não tomar cuidado que esse bichinho que a gente não vê. Não, absolutamente. Tanto que os mais de 20 milhões de casos, e mais da metade disso é nas Américas, você sabe disso, né? Entre os... 400 mil. Mais de 10 milhões. América Latina. Dos 700 e poucos mil mortos, 400 mil na América Latina. Então não dá para minimizar, é uma questão extremamente importante, né? Mas voltando nessa questão da sazonalidade, né? Se vai piorar no verão ou piorar no inverno, como as outras doenças respiratórias, provando que ele é, como você está falando, ele é resistente e ele se mantém em todas as estações. Mas... Eu já sei o que você vai dizer, eu não acho, observando tudo aquilo que você está falando, que possa ser o clima, não, o negócio. O grande lance é o seguinte, é que o clima... E a Europa, pensando nisso, falou, vem o verão, nós vamos abrir. Circula mais gente, e como é a gente que leva o bicho, você vê praia lotada, você vê viagem demais, é isso, não é? É isso. E no inverno, as pessoas ficam mais dentro de casa, né? Mas também estão em ambientes confinados, então pode circular mais em ambientes confinados, né? Mas você está absolutamente correto. A abertura dos espaços, e você está... Eu estou observando, a OMS está observando que diferentes países já estão em diferentes estados de alerta na Europa agora, né? Por exemplo, inicialmente o espaço Schengen, que é o espaço europeu, em que você circula sem precisar passaporte em diferentes países, já tem alertas, tem países que já recolocaram restrições de viagem para pessoas oriundas do país XYZ, né? Porque o número de casos está aumentando. Então, não vai passar tão cedo, precisa tomar cuidado, não pode ficar na esperança da vacina para tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado no dia a dia enquanto a gente espera uma solução tecnológica, que ainda não existe. Vai ter, Datena, vai ter uma solução tecnológica, mas ainda não existe nesse momento. Mariângela, vamos ser otimistas, né? e acreditar que pelo menos essas vacinas estão sendo estudadas, de repente uma outra dessas 20 primeiro colocadas aí pode aparecer, pode ter uma fase maior aí, até por acaso, muito estudo científico até por acaso dá certo. O Trump investe 8 bilhões e 200 milhões de reais, investiu mais 1 bilhão e 200 milhões agora na AstraZeneca, quer dizer quase 9 bilhões e 400 milhões de reais, de repente um outro país que está lá atrás, eu não digo sem querer, mas muita coisa em medicina você descobre sem querer. O Fleming descobriu a penicilina sem querer, por observação. Então, às vezes, você bota bilhões numa pesquisa e o outro que está lá atrás, só de olhar, de observar, consegue chegar a um resultado positivo. Mas a vacina é a nossa principal perspectiva. Num médio prazo, a gente não vai querer ser otimista demais. Meados do ano que vem é o que eu também disse ontem ao presidente da Visa, ele estava falando em janeiro, eu falei, olha, vamos ter calma aí, porque isso aí deve vir em junho, maio, julho, para você não criar expectativa nas pessoas.